Bora lá? Então, bom dia, pessoal. Peço desculpas aí pelo atraso no nosso início. Estávamos marcados às 10, mas tivemos uns problemas aqui de conexão. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da Alagev e hoje estamos aqui no WTC, na Sala Gamer do grupo R1, e a gente vai fazer um bate-papo com a Bfly e com alguns convidados aqui da Bfly que estão comigo. O tema que a gente vai falar hoje é o que rolou na IMEX de Frankfurt agora, recentemente. Eu tenho aqui comigo José Luiz Graci, ele é gerente de operações da Queensbury Incentivos, bem-vindo. Obrigado. Eu tenho o Edu Murad, que é diretor executivo de MICE da Bfly, e eu tenho o Sandro Reis, que é o diretor executivo da Bfly. Então, vamos lá, gente. Primeira pergunta. Edu, conta um pouquinho aí desse ecossistema. Eu adoro essa palavra. O ecossistema Bfly. Legal, bom dia. Bom dia a todos. É muito legal estar aqui no Trade Talks de novo. Estava com saudade. Fazia tempo que a gente não fazia nenhuma live. Mas é muito bom estar aqui num ambiente descolado, né? Que é esse estúdio. Bom, rapidinho, o que é o ecossistema Bfly? Hoje a gente tem dentro do ecossistema aí mais de 27 empresas dos diferentes setores, mas dentro do turismo, desde operadora, consolidadora, MICE, Business Travel, enfim, tem a Vai Voando, que é uma das nossas franquias que atende, né, dentro de favela, um projeto incrível, enfim, tem aí uma infinidade de empresas que o nosso objetivo é conectá-las entre si para que a gente realmente consiga oferecer para o cliente final, seja um cliente de corp ou seja um cliente pessoa física, uma gama de serviços bem interessante. Dentro desse ecossistema, eu costumo brincar que tem um mini ecossistema de eventos, onde nós temos hoje a Queensbury Incentivos, né, que foi adquirida também pelo grupo o ano passado. Tem Flytour Eventos, muito conhecido por logística, então a Flytour Eventos está dentro desse mini ecossistema, e eu trouxe a 360 como produtora de eventos no final do ano passado. Então, esse é um mini ecossistema de eventos e está se conectando muito bem dentro disso. Então, hoje eu recebo leads através da Flytour Eventos que tem tem demanda de incentivos, a gente passa para o time do Zé, né? O Zé às vezes recebe eventos, né, na concorrência de convenção, ele passa para a gente, como 360 e Flytour Eventos, para poder fazer logística e produção. Então, esse exemplo do mini ecossistema de MICE é o objetivo geral do ecossistema maior que é o Grupo Bfly hoje. One Stop Shop. One Stop Shop. Então, vamos lá. Hoje, gente, a gente tem 3 visões diferentes e objetivos também diferentes da participação da Bfly na IMEX em Frankfurt. Então, o Sandro, ele é de produtos, então ele foi sob essa ótica do fornecedor, o Zé como incentivos e o Edu como MICE em geral. Eu vou começar aqui, o Zé que está do meu lado. Zé, foi a primeira vez tua na IMEX? Você já foi quantas vezes? Para onde você já foi? Não, essa é a segunda vez que eu tive na IMEX, né? É uma experiência assim muito boa, porque a gente reconecta com antigos fornecedores, com colegas também, né? A gente pode pegar experiências muito bacanas. Ainda mais nessa fase que a gente estava sem ver ninguém há tanto tempo. Sim. Essa foi... eu já estive em outras feiras, como a IBTM, né, em Barcelona, mas essa foi mais, assim, digamos, emocionante justamente por causa disso. Nós ficamos 2 anos sem ter nenhum tipo de evento, sem poder sair, e agora a gente sentiu uma grande euforia, mesmo das pessoas que estavam lá, tanto dos hosted buyers, né, que somos nós, como dos que nos receberam lá, dos que nos convidaram para a IMEX acho que fez uma tentativa de fazer online, né? Não me recordo, mas eles fizeram... Eu lembro bem no começo da pandemia, teve uma IMEX que foi totalmente virtual, interativa, mas, de novo, né? Nada substitui o presencial, o presencial. E a tua expectativa foi alcançada? O que você achou? Foi sim, eu achei que eu consegui conectar com todos aqueles que eu havia pré-agendado, né? Porque a gente faz o agendamento desde aqui, quando é convidado, e também consegui falar com outras pessoas, né? Que deu tempo ainda de conversar com outros fornecedores
conhecer destinos novos que estão se preparando para receber grupos de incentivo, né, com experiências e atividades inovadoras. Então, foi bem interessante. Foi uma feira bastante proveitosa. Então, teu objetivo dentro da Amex como incentivos é se conectar com essa cadeia como um todo e trazer todas as novidades e conhecer todas as novidades que tem. Exatamente. E se conectar com os fornecedores dessa cadeia. Sim. E verificar novas experiências, novas possibilidades de atender o público, trazer inovações, né, nos destinos, ou até mesmo destinos novos que estão surgindo por aí. Só para isso já dá um Trade Talks sozinho sobre essas experiências, etc. Edu, eu sei que você foi a primeira vez. E aí, como foi? Foi interessante, Gi, porque eu sempre ouvi falar, a gente, né, falou agora há pouco nos bastidores que quando a Lageva a gente quis ir, não conseguimos, infelizmente, mas foi interessante pelo motivo que o Zé falou, de ver todo mundo lá e tava todo mundo com essa, eu gostei da palavra euforia, porque foi muito bacana reencontrar as pessoas, tava uma vibe muito legal, né, e eu olho o sucesso dos eventos através das pessoas, né, então tava muito legal. A gente foi como hosted by, então como o Zé falou, a gente tinha as agendas, para mim funcionou muito bem, então eu tinha expectativa de entender, até do ponto de vista de organização de eventos, como que funcionava. Acho que meu olhar foi muito para isso. Acho que a gente tem dois olhares, né? A gente, como faz evento, a gente quer ver o funcionamento, mas a gente também quer se engajar com a proposta do evento, né? E aí eu fui com esse olhar, né? Deixa eu ver o que tem diferente. Quanto à expectativa de falar, putz, o que tem de diferentão, assim, que eu vi, bem poucas coisas. As feiras aqui no Brasil, vou pegar um comparativo, aqui as feiras de turismo, por exemplo, né, uma WTM, de estrutura ou de funcionamento são muito similares. Mas o que funciona muito bacana são os agendamentos e as pessoas preparadas, interessadas realmente, né, em te atender, em te oferecer, conhecer o que você também tem de produto. Então foi muito bacana desse ponto de vista. Para mim foi interessante algumas áreas fora da área de exposição, então tinha uma área de hosted buyers, que tinha ali a parte até de almoço, tudo, mas tinha uma área que era com temas de diversidade, temas ambientais, que tinha uma pouca procura, interessante que eu vi pouca gente buscando conteúdos oferecidos por eles. Né? Tinha umas áreas bacanas, até com bancos de papelão, uma pegada de sustentabilidade muito legal, mas com pouca adesão. Mesmo, acho que você viu também na WEC, a questão do Event Canvas, né, que é muito legal para quem é organizador de eventos e tinha pouca adesão. Estava meio escondidinho, então, sabe quando você precisa fuçar um pouco mais? Tinha uns cantinhos que a gente precisava ter fuçado mais para conhecer. Mas foi, assim, resumindo, foi um pouco da minha experiência. Foi alcançado, foi bacana, gostei. E você, Sandro, que daí eu tenho uma pergunta para vocês todos, mas e você, o que você achou? Primeira vez? Primeira vez também, né? Eu até queria mencionar, assim, já teve um pré-viagem bastante interessante, porque a partir do momento que a gente confirma a participação, ele vai para todos os expositores, né? Todos têm acesso a gente. E aí tem a agenda que o Edu estava comentando, que a gente tem que ter um volume de agenda para participar do evento, mas eu tive uma quantidade de interações via portal da IMEX gigantesca querendo saber da Bfly. Né? Era um portal, um site ou aplicativo? Era no site, tinha um aplicativo também, mas só na feira durante a participação. Né? O pré-viagem era no site da IMEX. E aí, assim, dezenas de pessoas fazendo contato, querendo informações, querendo saber de Bfly. Então, isso já foi muito interessante, muito positivo para a gente, né? De fato, de querer saber novidade. E a feira, o que o Edu comentou, acho que foi, assim, o objetivo foi atingido. Tinha esse clima entusiasta, eu acho, né? Depois de 2 anos com o cancelamento da IMEX lá fora. Então, o pessoal estava, de fato, muito animado, muito receptivo, querendo conversar a todo momento. Essa pegada ESG, sustentabilidade, diversidade, como o Edu comentou também, estava um pouco escondido, mas eles tinham essa pegada, tinha até um cantinho, um stand lá que eles estavam dando uns vasinhos de flor, tinha essa pegada bastante de sustentabilidade mesmo, mas acho que não abordaram tanto, ou ele ficou um pouco escondido, porque ele não estava no mesmo ambiente do pavilhão, né, Edu? Ele estava num ambiente à parte.
Então, acabava ficando a concentração das pessoas no pavilhão e esse outro ambiente acho que ficou um pouquinho desconectado. É que a questão de ESG até me surpreende, porque a gente sabe que é algo que, pelo menos no Brasil, a gente sempre tem a impressão que chega por último tudo aqui. Mas eu tenderia a pensar que na IMEX teria um super público falando disso e se interessando sobre o tema, né, de aplicação de ESG em eventos e em viagens de incentivo. Então, tinha áreas de, mas tinha pouca adesão. Então, você via ali uma área preparada, com muitos banquinhos, tinha uma área fogo, terra, estava bem legal, assim, com uma pegada de sustentabilidade legal, mas tinha pouca procura. Então, assim, tinha oferta, mas o pessoal estava mais concentrado no pavilhão. É uma agenda louca, você tem que fazer no mínimo 8 agendas por dia, né? Com duração média de quanto tempo cada? Meia hora. Speed meeting mesmo, para você resolver, começar uma conversa e depois voltar. Mas estava oferecendo, mas acho que você tem razão no ponto de a gente achar que lá fora é mais forte. E é uma estrutura de feiras com stand, além do Speed Meeting, você tem os stands, você tem as ativações normais de um evento. Sim, mas é uma feira de negócios, então a maioria dos stands eram preparados para você fazer reunião individual ou apresentações. Tá. Né? Stand com ativação, faziam ativações no corredor, às vezes, um destino, alguma coisa, né, Zé? Mas eram, assim, os maiores stands eram várias casinhas ali para você sentar e fazer negócios e começar a conversa. Era muito orientada para fazer negócios. E os estandes eram sustentáveis? Madeira? Madeirona. Eu cheguei antes, né, para conseguir entrar no primeiro dia antes, para ver um pouco da preparação, e aquele último corre, sabe, de montagem, mas nada, tudo construído, tal qual, aqui, ou aquele formato de Octanorm, que também tem. Folheteria, também um monte de folheteria, né? Então não tinha nada de a gente levou cartão físico, mas cartão digital também, mas tinha muito handling ainda, e não só pelo SG, né? Pela questão do Covid também, de você ficar trocando coisas. Ainda tem essa, né? Que nem... Aí eu percebi, agora a gente também voltou da UEC em São Francisco, que é um evento realizado pela MPI, e a gente comentou bastante disso. Um evento que é feito por pessoas que fazem eventos para pessoas do mercado de eventos, para profissionais do evento. Quando a gente olha esses detalhes, né, a gente se preocupa tanto no Brasil em ter a questão ESG abordada, a gente se preocupa com a não ter plástico, não ter papel. A folheteria me impressionou a quantidade de plástico também. E eu acho que isso é um ponto de atenção para a gente, porque talvez a gente possa sair até na frente e puxar aí um olhar de focar realmente em ESG em eventos, né? Na estrutura toda. E eu queria perguntar para vocês, eu sei que vocês foram como hosted buyers, mas se vocês têm a obrigatoriedade de esse número de reuniões por dia, mas vocês percebem um engajamento do público com os estandes, com os fornecedores que estão presentes diferente aqui no Brasil? Porque quando a gente faz evento aqui no Brasil, ainda mais evento corporativo, que a gente tem, enfim, patrocinador, a gente tem que atender demanda de stand, de presença em sala, nosso coração palpita muito. E eu percebi agora na UEC que as pessoas têm uma super disponibilidade para conhecer o fornecedor. Eu acho que também era um pouco desse entusiasmo, dessa euforia da volta, mas eu percebo que tem um lugar que eu diria até de honrar a presença daquele fornecedor e poder escutá-lo. Vocês sentem isso, sentiram isso de lá também? Sim, bastante. Perdão, os fornecedores lá foram os que nos convidaram, né? Então, nada mais justo do que a gente prestigiá-los. Então, a gente tem que fazer o máximo, atender todas aquelas reuniões que estão agendadas, isso é o mínimo que eles pedem, mas a gente acaba sempre atendendo mais reuniões, né? Porque nem todas duram 30 minutos, e a gente consegue adiantar algumas outras, né? Porque sai de uma, já vai para outra. Quando eu monto a agenda, eu já tento montar
de uma maneira que fiquem todos agrupados, para não ter que andar, de me deslocar de um ponto a outro do salão. É né? muito grande? Muito grande, muito grande. Então, eu procuro ficar, né, marcar todas de um lado, depois todas de outro, na parte da tarde, para poder me organizar melhor e, assim, ter a possibilidade de contatar mais fornecedores possíveis, né? Um número maior de fornecedores Fora que é possível. interessante, né? Sim, total. E você quer conhecer outros destinos, você quer conhecer o que os outros... Porque não dá... Você tem uma agenda travada, né? Um número máximo de agendamentos que você pode fazer. Então, você quer aproveitar ao máximo. Você está ali para aproveitar a feira, né? Bacana. E aí, Edu, você que está acostumado anos de Lacte, o que você acha? Eu acho que é um pouco cultural e a partir do momento que a gente sai daqui e vai para lá e tem uma preparação, o pré, como o Sandro falou, da IMEX é muito super organizado. Né? Desde o ticket, do teu reembolso, da tua agenda, então você recebe assim, muitos e-mails, putz, já fez sua agenda, está chegando, então tem uma comunicação que fala, putz, eu preciso fazer aquilo. Então tem um pré muito forte e lá a gente, né, vai para fazer os negócios, obviamente, mas entendendo que você está lá para aquilo. A área de speed meeting são nos próprios estandes que estão recebendo vocês nessa agenda. Exato. Então você marca lá, você pega o stand lá do Canadá. Aí você tem um DMC que é de uma parte, ou você tem uma companhia aérea, né, que lá está lá também, então uma cidade destino. Então você tem vários subpatrocinadores, vamos dizer assim, do nosso ponto de vista de organização, que estão dentro ali para fazer os negócios, tá? Eu quero falar ou com o DMC ou com o hotel. Às vezes você tem hotel dentro, os hotéis tinham as ilhas dos hotéis, mas eu tenho hotel dentro de um destino. Então, tinha vários. Né? E a gente faz o pré, e o site é incrível, então você tem essa predisposição. E aí você vai para atender a galera. Eu acho que aqui ainda a gente não tem essa seriedade toda, que é uma grande reclamação. Eu estava no board da WTM até o meio desse ano, começo do ano, e a grande reclamação eram os no-shows, né? Porque o cara agendava, ia, você ficava esperando, você tomava um no-show. Conversei com algumas pessoas lá na IMEX também, principalmente os brasileiros, tinham os no-shows do mundo inteiro, mas acho que é mais levado a sério lá do que aqui. É muito louco isso, né? Porque o propósito das feiras, pegar a WTM ou uma MAG, são similares no formato, mas acho que é um pouco cultural ainda. O cara fala, não vou lá, enfim, se perde de corredor e não dá retorno, né? Então, acho que é um pouco cultural disso, né? Embora eu tenha tomado um no show do fornecedor lá também. Cheguei no final, cara, cadê o cara? Né? Mas é um pouco disso. Não sei se... É exatamente isso. E o bacana também, como o Zé comentou do stand e tudo mais, também tinha de prestigiar, né, o cliente o fornecedor que nos convidou. Assim, o stand da empresa que eu fui convidado era meio que o meu QG ali. Então, entre intervalos ou entre as reuniões, quando eu tinha algum tempo, se eu não circulava para tentar fazer algum novo contato ou para antecipar alguma reunião, eu ficava no stand do cliente, né, desse fornecedor, e aí interagindo com a equipe dele do mundo inteiro, que era um stand gigantesco, que tinha gente do mundo inteiro. Então essa proximidade foi muito interessante também, de poder de fato estar ali o tempo todo com esse fornecedor, conhecê-lo melhor e conhecer outras pessoas daquele grupo do mundo todo. Isso foi muito positivo. E quantos participantes tem a feira? Não lembro a quantidade, sabe? Não me lembro. Chutaria aqui, sei lá, umas 3 mil pessoas. Por Leão, Só de brasileiro lá tinha uns 150 no mínimo. Né? Tinha uma galera do Brasil lá, das delegações, mas eu chuto umas 3 mil pessoas. O pessoal está falando, a gente está ao vivo e a cores, tá, gente? O pessoal aqui no grupo dos gestores de eventos da Lajev está falando que teu áudio está baixo, para você falar mais perto do microfone. Obrigada, Adri. Sandra me fala, como é o dia da IMEX? Primeiro, assim, como você consegue ir até a IMEX? Conta para a gente como acontece esse convite e depois o desenrolar desde que vocês chegam lá. O convite, então, nesse caso, eram 8 pessoas convidadas por um fornecedor. E aí tinha toda a programação de transfer e do evento em si, junto com eles, fora as agendas, que aí a gente faz independente. Mas, via de regra, a gente saía do hotel às 9 da manhã, porque a feira abre às 10.
Então saía às 9 com o transfer, ia para a feira e a partir das 10 já começavam as reuniões e praticamente o dia todo. Então bem corrido mesmo, né? Uma reunião atrás da outra. Mas muito interessante. E o formato, e eu compartilho da opinião do Du, da seriedade que acho que eles levam lá fora. É bem diferente mesmo dos eventos que a gente conhece aqui. Eu acho que tem essa pegada um pouquinho diferente, sim. Porque, na verdade, e o que a gente acredita, é uma troca muito grande, né, entre cliente e fornecedor. A categoria cliente na Amex, vocês são considerados clientes, também é diferente de um Lact, por exemplo. No EC também são clientes as agências, os fornecedores são considerados agência. E da tua perspectiva, Edu, desde chegar dessa estrutura toda, o caminhar lá dentro, quantos passos você deu? A gente fazia competição. Almoço, eu eu tenho curiosidade do almoço. Como você falou, a logística era intensa. A gente foi em grupos, então, e uma coisa muito legal desses grupos é a interação que a gente também fazia entre nós, nos jantares que a gente tinha. Então, é muito legal que eu estava num grupo que tinham clientes, como a Anagera, tinham clientes finais, né? E tinham outras agências. E a interação nossa, mesmo agência com agência, não tem aquele negócio de ser meu competidor. Cara, é uma puta vibe bacana de você trocar ideia. Pô, você foi naquele stand, pô, vai lá, pega. A gente tinha um grupo dessa delegação que eu fui, então eu ficava, vai naquele stand que tem um negócio super interessante para falar. Os grupos convidam a gente, né? Então eu fui por uma empresa que representa alguns DMCs, a gente tinha algumas reuniões que já vinham pré-agendadas por conta desse convite que fizeram através deles, incríveis, por sinal. Então você acabava até conhecendo coisas que você não estava nem pensando. Então é muito disso. E como você falou, é legal até no ponto de vista de organização de evento, em vários lugares, no chão tinha um mapa da feira no chão. E aí nos corners, nos cruzamentos, você parava no chão e olhava onde que era. Eu, como fui a primeira vez, fui amador, né, não tenho a expertise do Zé, eu marquei uma aqui e uma lá do outro lado, assim, faltando 5 minutos. Então, eu andava muito, andei, sei lá, 15 mil passos, 18 mil passos por conta disso, né? Não tô agora pegando as dicas do Zé aqui pós-evento, não, vamos fazer por ilhas. Eu tive, desculpa de cortar, tive reunião no A e aí a outra era no Z, então saía correndo pelo pavilhão. E o primeiro dia você chega assim, deixa eu me localizar, depois já estava sabendo onde era tudo, que você já estava, né, ambientado. Né? Mas são 3 dias intensos. A parte do almoço, para Hosted Buyer, tinha uma área de almoço, mas era oferecido por eles, então era uma estação de salada, uma estação de sopa, uma coisa simples para você comer ali. Os stands tinham as comidas ali também, então tinha uns stands bem bacanas, né, com algumas comidinhas, e final do dia, happy hour, né? A Alemanha sempre tinha festa, sempre tinha chopp, então essa é um pouco da dinâmica. E para quem vai, o muito louco, a gente estava em Frankfurt 5 horas à frente. Né? Então a gente ia, fazia feira, jantava, voltava para o hotel e ia comer o segundo round. Né? Então 5 da tarde era 10 horas lá que eu estava chegando no hotel. Então você trabalhava mais um pouquinho lá, né, para fazer, né, o segundo round. Não né? estamos a passeio, Não né? A gente está no plus. Você está participando de um evento, fazendo contato, aprendendo, porque eu acho que isso é um ponto super importante para a gente ressaltar nesses eventos. É um aprendizado e novas conexões. E aí você tem o round do trabalho, ou mais cedo, ou mais no final do dia, quando acaba tudo. Me fala uma coisa, Zé, o que você colocaria aí de ponto mais relevante do que você viu, do que você experienciou, que te chamou a atenção mesmo nessa Amex? E até você já teve em outra, né? Se você puder, até se você tiver uma base de comparação para dizer o que você viu de diferente nesse evento pós-pandemia, nesse momento que a gente está, né? Pois é, eu vou voltar ao que eu falei. O que mais me impressionou, o que mais me chamou a atenção foi realmente a euforia, né? A animação que estava durante a feira. Mas era assim, era generalizada, tanto nossa, né, como convidados, como o pessoal que convidou, de todos os estandes, de todos os países. A gente sentiu falta, em relação às outras, foi da Rússia, obviamente, né? Porque até a Ucrânia fez presença com um stand pequeno, mas a gente sentiu falta do pessoal da Rússia, porque era enorme a delegação russa. Então, foi uma coisa que me chamou
tristemente, a atenção foi sentir a falta deles, né? Porque, apesar dessa situação toda, a gente fica pensando no o que é que eles estão. Eles estão, claro, com eventos internos, com movimentação interna de incentivos, mas perderam toda essa parte do exterior. Mas mesmo a gente, quando nós fizemos o LACT esse ano, nós tivemos contatos perguntando se houvesse Rússia como expositor, que a empresa X não iria ao evento. É porque tem muita gente que não quer ver também o seu nome associado Exatamente. ao destino nesse momento, né? Às vezes até a Então, feira, né, também não quer. às vezes, principalmente na Europa, né? Porque a Europa está toda com sanções, né, contra eles. Então, E de contatos novos que você fez, experiências novas que você viu que você pode aplicar depois em incentivos, o que te vem à cabeça, te chama atenção assim? eu vi um destino novo agora nos Emirados Árabes, mas eu não vou lembrar o nome, que parece ser bem bacana como experiência, como uma novidade para o mercado de incentivos. Esse me chamou bastante atenção. E é uma novidade mesmo no mercado de incentivo. Legal. Sandro, você, o que te chamou muito a atenção, que você traz para cá e que já dá para sentar à sua mesa na segunda-feira e pensar em colocar em prática? Deixa eu pensar, o que chamou muita atenção. Até como uma primeira vez, né? Eu acho que, na verdade, a gente vai primeira vez num evento dessa magnitude, dessa quantidade de conteúdo, conhecimento, você fica até meio achando tudo que realmente é uma baita experiência em tudo, mas aquele pontinho que você fala, caramba, isso foi muito bacana. Eu acho que o primeiro ponto é a organização de fato, comparado com as feiras daqui, que aqui, bem ou mal, assim, a impressão, ele acaba sendo mais um momento networking ou um momento mais descontraído ali, quase que um encontro, né, uma festa ou algo nesse sentido, do que de fato algo sério. Pelo menos, não sei se vocês compartilham, mas né, as feiras aqui ainda tem um pouco dessa conotação. Então, eu acho que esse ponto da seriedade lá, do comprometimento, a gente percebe que é diferente. E de fornecedor, eu também, não sei se vou lembrar alguém pontual, mas eu conheci muitos que eu nunca tive contato anteriormente. E aí, quando eles apresentavam o destino, eles apresentavam as possibilidades de passeio, atrações e etc., era um mundo completamente novo que eu não tinha a menor noção, né? Alguns países menores ali na Europa, ou ali para os lados de Cazaquistão, Uzbequistão, aquela parte. Eu assisti uma apresentação deles que foi marcado pelo grupo que nos convidou, e eu não imaginava que tinha 10% de tudo aquilo que foi apresentado. Então isso eu acho muito bacana, né? De todas as possibilidades, tudo que pode se fazer no destino é fantástico. Acho que abre uma janela gigantesca de outras possibilidades, né? Alternativas. Sim. Que bacana. E você, Dum? Eu fui atrás de tecnologia e, para minha surpresa, não tinham muitos players. Os players que tinham, eles estavam muito fora, sabe aqueles standzinhos menores, fora do grande centro da feira ali acontecendo? Porque eu imaginava, eventos, tem uma demanda por tecnologia gigante, e aí estou falando da parte de organização demais, e tinham poucas empresas. O maior stand era o Civent, que é global e aí é mais conhecido. Algumas startups, mas bem na marginal assim, do pavilhão. Então eu falei, mas... E também muito mais do mesmo. Não tem uma super tecnologia que fala assim, uau, né? Para live, ou o estúdio Chroma, o que a gente tem visto de RA, né, de realidade aumentada, essas coisas todas estavam ali comuns. Então, para mim, não tinha nada diferente. O credenciamento também, empresas já voltando para vender credenciamento mais rápido, alguma coisa assim, mas nada que eu falei, isso vai encaixar. Então, ou talvez a gente não esteja numa defasagem tão grande, né? Acho que o meu olhar foi muito disso hoje, minha conclusão. As coisas que a gente tem aqui, né, as empresas locais até se inspiram muito nessas empresas. Então, eu fui da tecnologia, a gente não está atrás. Então, eu esperava muito mais coisas ali.
como destinos, cara, umas coisas muito interessantes que eu vi. Tinha por exemplo, a Alemanha. A Alemanha estava com uma ilha gigante e alguns estados ou cidades mesmo estavam com seus próprios stands, né? Então eu fui num de Leipzig, que é uma cidade pequena da Alemanha, e porque lá tem a fábrica e o centro da Porsche. E eles fazem um negócio que é a Porsche Experience, né? Cara, eu nunca fiz, né? Já é uma coisa que de repente não é tão novidade, né, Zé? Mas eles têm uma fazenda de abelhas que você colhe o mel, então eles trabalham não só mais a experiência do carro, porque antes era, putz, eu vou lá para fazer a experiência do carro. Sim. Eles têm um restaurante de 360, então tem os próprios produtos que eram únicos, eles estão criando suas mini experiências para o cara ficar mais lá. Então, criaram um puta restaurante, um negócio de Além mel, produto, né? além Você, do que já você tinha. traz outras coisas e o produto ele fica ali subliminar e você, como você falou, você passa mais tempo engajado com a marca. A marca, isso. Então, acho que isso eu vi bastante. Uma coisa que me surpreendeu no Canadá, e eu vi em outros estandes, de novo, eu fui totalmente despretensioso para o Canadá, não conheço, mas a gente vai despretensioso, e eu vi uns destinos no norte do Canadá que eu nunca tinha ouvido falar, e tem uma tendência agora que eu vi em vários estandes, que era para fazer, por exemplo, CEO Retreat, sabe? Lugares que você só chega de hidroavião, super escondidos, para você levar 20 CEOs. Sabe, tipo o Six Senses Botanic aqui no Brasil, lá, mas no meio no norte do Canadá, que você chega só de hidroavião. Então tinha muito essa pegada wellness, até brinco, a gente fala do abraçador de árvores, tinha uma atividade de você abraçar aquelas árvores secóias gigantes, assim, então contato com a natureza e esses mini meetings, esses mini eventos para C-level de retreat, de isolamento, eu vi bastante. Então acho que é um pouco de tendência que eu vi por lá. Que bacana, dá curiosidade de ir. E eu queria saber de vocês, assim, quando vocês recebem um convite de um evento desse, de uma feira que é muito grande, e até também para a gente ter isso como guia, como você se prepara antes de uma feira dessa? Tipo, entra no site, procura os participantes, entende as empresas que vão estar. Eu sei que tem o Speed Meeting e tudo mais, mas como você se prepara para 3 dias completamente intensos de conhecimento, de aprendizado, até uma forma meio organizacional? Eu voltei agora da UEC com 1 milhão de cartões. E agora tá no meu escritório para eu poder compilar aqueles dados, dar um oi de volta. Eu vi muita gente, depois de um workshop, de uma palestra, já conecta no LinkedIn imediatamente para você não se perder. E aqueles super organizados já te dão até um oi no inbox para você ficar conectado. Como você se prepara para um evento tão grande desse? Quem quer começar? Você já foi 2 vezes, né, Zé? Você foi dar aula. Não, a gente recebe, quando a gente faz a inscrição, quando a gente é aprovado, né, pela feira, a gente recebe todos os fornecedores e precisamos fazer os agendamentos. A gente faz agendamento, preferencialmente, claro, com quem nos convidou, né, e depois vai procurar o que a gente está precisando no momento de fornecedor. Eu gosto até de chamar, não de fornecedor, mas de parceiro. Nossa, também. Né, porque a gente vai ter uma relação, né, de parceria com ele. Então, a gente procura ver quais são as necessidades atuais do Departamento de Incentivos naquele momento, se a gente precisa mudar algum fornecedor ou algum parceiro, se precisa procurar outra alternativa ou mais outra. Você já tem uma estratégia que você definiu aqui, os gaps ou as necessidades que vocês têm para você poder, a feira te alimentar dentro desses lugares. Isso, e aí a gente faz esse agendamento com esses que a gente está buscando. Né? E, claro, tem aqueles outros que a gente não conseguiu agendar, que a gente fica olhando, procurando, entra no site deles para ver se interessa e faz essa pesquisa pela internet mesmo, ou até mesmo pela própria IMEX, que ela dá um suporte bom para a gente no próprio portal dela para fazer essas pesquisas.
E você, Edu? Porque você vai com dois olhares, né? Você vai olhar de quem faz evento também, né? Não. E eu fui um pouco nesse misto, né? Então eu falei, pô, eu quero olhar tecnologia, eu quero olhar destinos, porque né, a Queensbury hoje está com a gente. Eu quero olhar organizadoras. A Carol, que está aqui, que ela está no evento hoje, do meu time, também estava lá. Então a gente batia muito, fazia muita reunião com ela e às vezes num corredor ou falando com o fornecedor, falava do ecossistema, pô, Queensbury, daí cruzava com o Zé, o cara quer te conhecer. Então tinha muito disso também. Mas o trabalho pré é muito importante, né? Que acho que comparando com as feiras daqui, a gente não tem esse costume. A gente faz a inscrição no último momento, a inscrição está feita já faz tempo. E aí você começa a receber, pô, tem que fazer appointment. Então tem uma obrigatoriedade. Né? Eu não sei as penalidades de você não fazer todos os appointments, mas você tem aquilo que você leva a sério. Né? Diferente, depende de umas feiras daqui que você não leva tão a sério. Mas o pré-trabalho de preparação é como o Zé falou. O que eu quero ver, quem eu vou ver, e a plataforma da Amex te dá todo, o cara vai lá, tem um descritivo, quem é a pessoa, né? A gente dá uma ligadinha no LinkedIn, no Google, então tem um pré-work. Deixa eu só aproveitar, Gi, que você passou a palavra para mim, trazer os números, né? Porque eu fiquei incomodado dos 3 mil e eu chutei totalmente errado. Tem aqui os números finais, tá? 9.303 participantes, então mais do que os 3 mil que eu falei. Um pouquinho a mais. Um pouquinho mais, só 3 vezes mais. De hosted buyer, aí sim, quase, né? 2.268 hosted buyers, então do mundo inteiro, então é um número legal. E 42 mil appointments ou reuniões pré-agendadas. Então esse é um número do que a gente está falando agora. Né? 42 mil appointments pré-agendados, fora do que a gente faz na loucura tá lá. e tem o aplicativo tem agenda, você usa muito o app no dia. Né? Então tem esse. São 3 trabalhos, igual um evento. Pré-evento, durante o evento, que você está lá, rock and roll, e o pós-evento, que é você fazer toda a volta disso, né? E a gente passar para os nossos pares, acho que o mais importante, a gente, né? Por isso que você viu, pô, Zé, conheci o cara lá, a gente faz essa troca depois, e é intensa, né? Eu não consegui me organizar 100% para dar todos os feedbacks ainda para todo mundo, e responder todos os requests ainda, porque o pessoal começa a te procurar. E é muito legal você fazer isso. E os grupos também, né? O meu grupo lá da minha viagem está super entrosado. A gente troca muita figurinha, a gente, né, até fizemos boas amizades. Então, além de tudo, você traz isso, né? Você traz essa galera junto na mesma vibe, que tá todo mundo legal. Então, acho que é um evento que me ensinou muito. Era um evento com transmissão ou é 100% presencial? Eu acho que dessa vez foi presencial, não teve transmissão, não. não. Transmissão, não lembro também. E outra curiosidade, antes do Sandro, eu passar para o Sandro, tinham momentos de... Porque é uma feira, não tem momentos, por exemplo, de um conteúdo, como às vezes tem na WTM aqui, tem aquela ilha de conteúdo. Tem essas ilhas de conteúdo numa agenda durante o evento inteiro? Tem nos stands, então tem stands que estavam super preparados. Eu fui numa no Egito, por exemplo, que estava dentro do stand gigantesco, tinha uma sala só de apresentações. No Canadá tinha um mini auditóriozinho lá. E fora também tinha. Um dia antes, eles fizeram um treinamento de um certificado também, isso é legal. É que a gente chegou depois, na metade do dia, não consegui participar, mas tinha um treinamento de uma certificação um dia antes. E aquelas ilhas, eu te falei, muito mais voltadas para SG do que para algum outro conteúdo específico. Né? Então, é muito mais negócios do que conteúdo, na verdade. E para você, Sandro, essa primeira vez, tipo, olhou a agenda 3 dias, vou ficar 10 horas na feira. Como é o preparatório e o pós também? Eu acho que o pós é um detalhe bem importante. O pré, acho que eu tive 2 momentos. O primeiro, eu fui mais focado nos parceiros que eu queria ter esse contato, né? Então, e aí, independente de onde era, e por isso ficava andando na feira bastante. Quando eu finalizei essa primeira etapa de agendamento, aí eu fui para alguns destinos. Né? Comecei a olhar de acordo com região geográfica, de fato, vou olhar alguns países da Europa e fazer o agendamento. Então, tive essas 2 fases. De primeiro, parceiros, de fato, do mundo todo, em geral, e depois destino. De pós, acho que assim, a agenda, de fato, é bastante intensa, né, durante o evento. A gente tem essas apresentações que o Du e o Zé comentaram do nosso grupo também, que a gente tem que
comparecer, claro, né? A gente está como convidado lá, como cliente deles. Eu não sei muito do pós, assim, você falou que o mais interessante, eu não sei o que chama a atenção do pós, mas... Acho que a gente poder compilar tudo, não só o que a gente viu, mas os contatos, né? Sim, sim. E voltei com dúzias de cartões, como você falou, né? Uma quantidade enorme. Bastante contato pelo LinkedIn, bastante contato interativo pelo próprio site da IMEX, que eles também fazem. O Du comentou também, toda vez que a gente abria um parceiro, um destino para agendar, ele abria um descritivo falando detalhadamente do que era, o que ele oferecia, Legal. quem eram as pessoas, para a gente poder ter mais informações. Tá. Então, isso foi bastante interessante também. Eu acho que fica uma mensagem muito forte para quem participa de evento e que a gente tem que ter um preparatório. A gente não dá para chegar lá de paraquedas e naquele de forma momento alguma, descobrir que você perde tempo. Sim. E o pós é você manter esses contatos, se organizar para isso, porque também não dá para colocar o cartão na gaveta e esquecer que aconteceu. Eu tenho uma curiosidade, o almoço era tipo, livre? Você come a hora que você quer, ficava o almoço o dia inteiro? Como que era? Eu não fui almoçar porque eu estava tentando adiantar as minhas agendas, né? Então eu comia um lanche rápido, um sanduichinho rápido, tomava um café e era o meu almoço. Então eu nem cheguei aí no restaurante que tinha sopa. Era nem uma nada. áreazinha ali, tinha uns... Tem um restaurante também que você pode ir, que você pode pagar ali do lado, mas eu realmente fiquei no meu sanduichinho, no café, para poder Dá conta. agilizar. Pois é. Eu acho que, eu não lembro se tinha horários, eu fui na hora do almoço realmente ali, mas acho que de repente tinha um horário de... Uma janela grande, janela, talvez. Porque era uma área de convivência bacana, tinha umas mesas, então até para provocar ali que a galera se juntasse para conversar, de novo, nos móveis sustentáveis, era um ambiente bem descolado, né, as pessoas trabalhando, era legal, até uma coisa que aqui eu não vi ainda, mas tinha umas casas, você acha que viu no EC também, que umas casinhas de madeira, que eram mini escritórios. Então você entra na casinha de madeira aberta, tem um sofazinho, você faz os calls lá de dentro. Então isso para mim foi bacana e estavam espalhados lá no meio. E tinha uns restaurantes ali de comida também, então era isso. Você tomava o café no hotel, durante o dia era café, a maioria tinha café ali, você ficava para aguentar o pique. Num stand ou outro, né, dos hotéis tinha um A e B legal ali que eles serviam, e a área de alimentação. Então, aí depende do teu apetite para informação ou apetite para comida, mas você tinha oferta, então ou você pagava ou você pegava ali também, ou nos stands, então tinha uma oferta. E o comportamento também do participante ele é diferente, né? Porque é um evento, como eu também percebi no EC, você não vai para comer, né? Não. Um sanduichinho, uma coisa rápida ali. Exato. E tinha um food trucks também, né? Nessa área de alimentação, aí pago. Perto de onde o Du falou que eles estavam oferecendo salada e sopa para todo mundo, tinha alguns food trucks espalhados, a maioria com lanche, com coisa rápida, assim. Mas aí com pago, né? Eu comi um dia só no food truck. Então, o que eu acho bacana, já indo para o nosso momento final, é que dentro do ecossistema que vocês têm, vocês entenderem que cada área da Bfly pode beber de alguma fonte da IMEX e ver valor nessa troca, né? Em vocês terem possibilidades de diversas áreas irem e depois trazer isso de volta para dentro da empresa, entender como usar todas essas informações, esses contatos. Eu acho que isso fortalece, né, o ecossistema, como fortalece vocês, principalmente nessa transversalidade que vocês têm. E nessa indicação, putz, isso daqui não é para mim, para incentivos, isso é para eventos. E aí vocês ficam com o olhar meio que alinhado, né? Sim, é uma vantagem, eu acho, para a gente, porque eu não ia dar conta de encontrar todos os parceiros que o Edu e o Sandro encontraram, como eles também não iam dar conta de encontrar com os meus. E a gente soma no final, né? Porque é toda a mesma empresa, né? Vai tudo para a Bfly, né? Então é uma vantagem enorme isso para a gente, porque a gente é diferente de quem está isolado, que só vai ter aquele contato com aqueles parceiros.
do que a gente que tem esse universo todo aí para Multiplicou, né? Multiplicou o tempo. E no nosso caso, né, lá no prédio novo aqui em São Paulo, o Sandro não está no nosso andar, mas no andar de mais estamos todos juntos. Né? Daí eu falei, Zé, putz, né, o que você acha? Não, Zé, Edu, você falou alguma coisa da Porsche, lá me passa o contato. É um pouco disso que acontece. E produtos que o cerne ali do todo relacionamento, tipo, Sandrão, tem um contato lá, eu lembro que você foi lá falar com o Hotel X na Amex, passa para mim. Então tem esse contato todo acontecendo. Acho que essa é a grande troca do negócio dentro da nossa realidade. Né? Muito bem, gente. Então, agradeço vocês por terem vindo aqui. Palavras finais, vocês querem deixar palavras finais? Principalmente, eu acho que essa coisa da participação, para mim, é tão importante, né? Mas deixo as considerações finais aí para vocês, para cada um de vocês. Eu tenho um tema que até falei, que estava falando com a Carol, né, do meu time, até encontrei com ela ontem, ela falou, esquece de falar, que era um tema que eu conversei com gente do mundo inteiro, que é a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Não posso esquecer de falar, porque a gente está vivendo aqui, era uma dor nossa em todas as áreas, né? Lá fora também. E lá fora todo mundo. Todo mundo. E eu estava conversando com a menina da Jamaica, ela falou, cara, aconteceu um negócio bizarro. Com a falta de mão de obra nos Estados Unidos, o pessoal começou a pegar jamaicanos e distribuir green card facilmente, assim, com menos burocracia, para poder pegar mão de obra e levar para serviços nos Estados Unidos, na hotelaria, em turismo em geral, porque a mão de obra dos Estados Unidos foi embora. Porque os caras nos Estados Unidos tinham os benefícios do governo e o cara, eram bons benefícios em grana, né? E o cara falou, não, eu vou ficar em casa ganhando meu dinheiro do governo, não vou trabalhar. E os serviços ficaram sofrendo, estão sofrendo até hoje. Porque a gente começou a falar de mão de obra e é uma dor global, né? Tanto na área de eventos também, porque muita gente saiu da área de eventos de turismo para outras áreas e a gente está sofrendo isso aqui. Então, essa dor é compartilhada. Então, não estamos sozinhos. Precisa trazer isso para... Não é um conforto, mas é uma dor que está todo mundo passando. Envolve muita parceria, né? Para poder entender que o cenário mudou e que a gente tem que aguardar não a retomada já aconteceu, mas a retomada da mão de obra. Sim. E a gente tem que aguardar. E tinham clientes finais e agências e, enfim, hoteleiros, estava todo mundo lá. Então, nessa grande união, né? Todo mundo sabendo das dificuldades, vamos se ajudar. Então, é uma dor mundial. E acho que é isso, só para não esquecer de trazer esse tema que todo mundo falou lá e não precisava compartilhar com todo mundo também como Outcome aqui. E vocês? Não, para encerramento, acho que só assim, agradecer, né, o primeiro convite, obrigado, né, por convidar aqui os três Bfly para participar desse bate-papo. E eu acho que o principal recado é a seriedade, de fato, né, para o trabalho, que eu acho que isso a gente precisa trazer para os nossos eventos, para as nossas feiras nacionais. Né, de ter um pouco mais essa pegada mesmo de trabalho de fato, né? De eu vou para a feira, mas eu vou atrás de negócio, atrás de network, atrás de negócio principalmente, de fato mesmo, né? E deixar um pouco essa pegada meio oba-oba que a gente tem nas feiras aqui. Eu acho que esse é o principal recado, né? O profissionalismo, como a IMEX, né? Para as nossas, né? A palavra que resume é profissionalismo. O profissionalismo que essa feira transmite, né? Para a gente, porque é o que a gente precisa aqui, né? Sente falta desse profissionalismo nas nossas feiras aqui internas, nos nossos eventos voltados para o turismo aqui dentro. Né? E talvez seja o lado tanto de quem planeja, né? Então, estou colocando também aqui o meu chapéu de organizar a LACT, o que a gente falha também e pode, com o que vocês contaram aqui, a gente trabalhar melhor esse pré-evento, engajamento, e também uma parte do próprio participante que está ali também nas mãos dele esse interesse e esse honrar esse fornecedor que está ali, pagou por aquele espaço, tem o tempo dele, então é uma troca que tem que ser olhada. A questão da seriedade também, acho que o Du comentou, mas a gente recebeu assim diversas cobranças, de certa forma, e olha, você ainda precisa agendar reuniões, olha, você ainda precisa
Tava constante o negócio, né? Então eles fazem realmente um acompanhamento bem sério em cima da participação. É um investimento altíssimo, Sim, né? sim. É um investimento muito alto. Não é aquela coisa como a gente está acostumado aqui, vou lá dar uma volta na BAV, na WTM, não tem um agendamento, não tem nada sério. Não, e ficam o dia inteiro, né? Isso me impressiona muito. As pessoas vão e só saem quando acaba mesmo, apaga a luz. Impressionante. E no IMEX inclui passagem aérea e hotel. Então, investimento a gente é que é bem- convidado, né, a gente tem um reembolso, no caso de Frankfurt, de $1.200 para o aéreo, e o hotel eles organizam. Então, o patrocinador ele está pagando uma grana alta para trazer os caras de fora. Sim. E aí, então, por isso tem toda essa pressão e justa, né, e legítima, para que a gente compre uma agenda, porque o cara está investindo, né, no Edu, no Zé, no Sandro, na Carol, e todo mundo que foi para participar. Não é ir lá para passear, né? Exato. Sabemos. Exato. Bom, gente, pode não, diga Não, lá. eu só ia comentar que eu lembrei agora, você falou da agenda, que ela é bem corrida mesmo, e vai até o último dia, né, até o último horário. E a questão também que o Du comentou do tempo, eu sofri um pouquinho nos primeiros 2, 3 dias por conta de fuso, 5 horas a mais. Ainda tem esse detalhe, né? Né? E a outra questão, que lá escurecia quase 10 da noite. Sim. Então, assim, você tá no automático, ou você tá ali num ritmo, e você olha lá fora, tá aquele sol, aquela claridade. E você O fala, seu "Nossa, corpo não conseguindo saber onde ele tá. E aí você vai olhar o relógio, são 10 da noite, e fala, meu Deus do céu, já olha o horário. Então, tem essa questão Muita também. melatonina, provavelmente. Porque 10 horas da noite está dia, o seu corpo não consegue entender que é hora de dormir, mas você está cansado e você tem que voltar e trabalhar às 10 da noite. Mas teoricamente, para nós aqui, seria 5 horas ainda. Exato, tem reunião ainda, tem Zoom para fazer, etc. Gente, então tá bom, muito boa a nossa conversa, nosso bate-papo. Obrigada por vocês terem vindo até aqui. Obrigado a vocês. Obrigada também pelo Grupo R1 ceder esse espaço para a gente fazer um espaço diferente. E quem tiver dúvidas e quiser o contato do pessoal aqui, é só entrar em contato comigo, giovana@lagev.org, que eu encaminho para vocês. E até o próximo Trade Talks nosso, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada.